noite, bem-vindos ao nosso Fala Campeão, talk show aqui da Rede 98. Hoje batendo um papo extremamente especial, porque nós estamos aqui com uma enciclopédia do futebol, nosso querido doutor Neylor Lasmar. Doutor Neylor, que foi médico da Seleção Brasileira, médico do Atlético Mineiro e médico também do Cruzeiro, que muita gente não sabe, onde ele também começou. Agora, mais que isso, foi o pai da medicina esportiva aqui, viu? Porque desbravou o mercado e que ninguém pensava em mexer ainda, né, doutor Neylor? Muito obrigado por ter aceitado bater um papo com a gente aqui, estar aqui na sede da Rede 98 com a gente. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui falar com você e com essa turma toda aqui da 98. Espero que a gente possa trazer algumas notícias, algumas coisas do passado que a gente possa acrescentar mais alguma coisa de informação. Não só do passado, mas como do futuro também, que quem tem essa bagagem aí, quero que faça algumas projeções daqui a pouco pra gente. Mas pra gente começar lá de trás dessa história que eu acho bacana, a gente teve a oportunidade aqui já de conversar um pouquinho nos bastidores, né? Cada caso que o senhor ia me contando, eu ia falando, ó, isso aqui a gente tem que contar pra turma que vai assistir. Mas a curiosidade que eu tenho é que realmente, quando eu falo que o senhor foi um dos bravadores, eu não tenho dúvida nenhuma, porque nós estamos falando em década de 60 mais ou menos, o senhor resolveu se dedicar a um ramo que pouca gente fazia. Mas antes disso, o senhor já era apaixonado com o futebol, com o esporte, praticou esporte ainda no colégio, na faculdade? Eu sempre fui apaixonado com futebol. Desde criança eu jogava futebol e naquela época eu ia muito ao Independência, quando tinha os jogos importantes. E aquilo foi criando, porque na minha família todos nós somos assim muito... A maioria é Cruzeiro, mas nós temos uma grande parte também de Atlético. O meu avô materno chamava Antônio Patti. Ele foi tesoureiro do Palestra, muito tempo. E a maioria da família acabou sendo Cruzeiro, por causa dele. Mas eu, desde pequenininho, eu fui meio... mudando das coisas e tal, e fui sempre atleticano, mas com muito respeito ao Cruzeiro, até porque uma grande parte da minha vida eu fiz no Cruzeiro. Eu fiquei no Cruzeiro de 1968 até 1975. E lá fiz uns grandes amigos, Furlete, Felício, então vários. E eu saí até com muito pesar de sair pela amizade que eu tinha feito por esses 8 anos. Mas continuei sendo amigo de todos, só que a minha origem é preta e branca. Então, uma vez, quando o presidente Felício Brandi foi me entrevistar, eu fui fazer uma entrevista com ele, porque eu gostaria tanto de ser médico do esporte. E surgiu essa oportunidade, eu fui falar com o presidente Felício Brandi. Ele falou assim, olha, doutor, eu já sei você é atleticano, mas não tem importância não, é mais um que eu vou tirar de lá. E assim foi. O Brett sempre foi um visionário, né? Ele gostava de dar os cadernos para as crianças, para poder ir comentando. Então, ele já te trouxe para roubar a torcida também. Ele falou que roubava mais um. E assim foi. Durante 8 anos, eu fui Cruzeiro. Eu me entreguei, eu faço a coisa com muito carinho, com muito amor, e eu tive realmente uma grande parte da minha vida que eu tive muito orgulho dessa parte. Foi exatamente ser médico do Cruzeiro nessa época. Mas o Atlético ficou sempre no coração. Sempre então, guardado de alguma forma. Ficou ali guardado, e aí quando eu saí, o Atlético me levou para lá e aí eu voltei às origens. Mas pelo menos acho que o senhor, quando está no Cruzeiro no começo, acho que ainda não tinha uma mídia igual é hoje, torcida igual é hoje, que hoje essas trocas são normais, né? A gente citava diversas pessoas. Naquela época era muito pior. Era pior? Nossa Senhora! Naquela época era muito mais arraigado, era briga e eu me lembro, no dia que eu fiz o último jogo no Cruzeiro para entrar no Atlético, teve um jornalista que ele era muito atlético, um gordinho que chamava, aquela turma antiga,
Ele era da Rádio Tatiaia, depois passou para a Rádio Confidência. Ele falava assim, olha, doutor Neilo, e ele era muito amigo meu, eu era médico da mulher dele e tal, ele falou assim, ó, eu vou te dar um conselho. O senhor de hoje em diante, você esquece a sua origem. Você vai ser aquilo que você tem que ser. E eu fui exatamente isso. Quando eu fui no Cruzeiro, eu só fiz amigos. Fiquei com muitos amigos no Cruzeiro, e sou até hoje dessas pessoas todas aí. Mas depois a minha participação no Atlético foi muito intensa, porque eu acabei sendo conselheiro grande benemérito, que antigamente era só os presidentes no Atlético que eram grande beneméritos. Uhum. E foi feita uma reunião do conselho que fizeram uma proposta de me colocar como grande benemérito, apesar de não ter sido presidente. De não ter sido presidente. E aí eu acabei ficando grande benemérito. Esse foi o início, né? Depois eles colocaram outras pessoas e com muito méritos, né? Mas a minha origem realmente é do Galo. Isso acontece, né? A gente estava citando aqui alguns grandes nomes que passaram por isso também, né? A gente citava aqui o saudoso e querido Eduardo Maluf, que foi, para mim, eu sempre falo com toda tranquilidade, o maior diretor de futebol que eu já vi, já presenciei, uma grande pessoa que eu conheci. E a carreira do Maluf toda foi, obviamente ele começa no Valério, mas depois é Cruzeiro e Atlético. E recentemente veio o próprio Alexandre Matos, que está no Cruzeiro hoje, também passou pelos dois, né? Então acho que assim, hoje se enxerga muito tranquilamente esse profissionalismo, né? O Maluf é exatamente isso. Ele era excepcional, tanto no Cruzeiro como no Atlético. E ele deixou saudade nos dois. Nos dois. E qualquer um que conviveu com ele, porque era extremamente competente. Muito competente. Um dos melhores, se não for o melhor que eu já trabalhei até hoje. E a sua sensação, doutor Neilo, voltando lá no começo, assim que opta por ir por esse ramo, igual eu falei, que acho que pelo que eu já pesquisei, já vi, acho que praticamente, se o senhor não criou, foi um dos precursores no Brasil, e chega no Cruzeiro em 68, logo após aquilo que eu falo, que é a nacionalização do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, para mim, tem dois grandes momentos, nacionaliza em 66 e internacionaliza em 76, porque vem daquela vitória sobre o Santos de Pelé. 6-2. Você chega e pega um time que estava ali surfando a crista da onda. Então, uma pessoa que sempre amou futebol, de repente estava ali convivendo com jogadores que estavam, né, cada vez desbrotando mais aí no cenário do futebol. Como que foi esse começo para o senhor que já gostava muito de esporte? Era aquele misto de, nossa, eu estou do lado desse ídolo, ou não? Ali dentro você tinha que se controlar? Não, eu sempre fui assim muito intenso nas coisas que eu faço. Isso é um tipo de personalidade, né? Eu me entrego muito e quando eu estive no Cruzeiro durante 8 anos foi uma fase, para mim, inesquecível. Só que depois que chegou, eu voltei às origens e aí eu juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu estava no clube que eu gostava e hoje eu me sinto assim muito gratificado, tanto pela minha passagem no Cruzeiro e principalmente no Atlético, porque eu fui homenageado com o título de grande benemérito do Clube Atlético Mineiro. Antigamente era só os ex-presidentes. Eu fui o primeiro que não fui ex-presidente. Então isso me honrou muito, né? Porque existia uma coisa muito rígida. Para ser grande benemérito tinha que ser ex-presidente. Eu fui o primeiro que, não sei porquê... Tinha muito serviço prestado. e como que se deu essa saída do Cruzeiro para o Atlético? Eu imagino um momento daquele, o senhor consolidando, o time que deu oportunidade, embora o coração, como o senhor já falou, falasse mais alto, né? Mas e o convite? Quem foi o responsável por essa sua levada ao Atlético? Como que o senhor comunicou isso dentro do Cruzeiro também? Que eu imagino que não tenha sido fácil para o Feliz de perder. O Furlete era muito amigo meu, amigo pessoal, amigo da gente sair junto, viajar junto. A mulher dele era muito amiga da minha mulher. E eu tinha uma amizade muito grande com ele. Mas ele era tão amigo meu que ele falou, primeira pessoa que eu comuniquei que eu estava com essa dificuldade, o que eu ia fazer, ele falou, Neilo, eu vou te dar um conselho, mas é de amigo. Falei, pois não, você não pode deixar perder essa oportunidade que você tem, não. Você tem que ir. Eu estou olhando muito mais o fato da amizade como se você vai ficar num ou no outro. Você tem que sair. Eu acho que você tem que sair, essa proposta é muito boa. Eu estava começando a minha vida, recém-formado de residência que eu tinha feito em São Paulo, e aquilo
me deu força para A sair. proposta financeira também era boa, além do coração. É lógico que era muito melhor, sabe? Mas muito melhor. Porque eu falei com o Atlético, eu falei, olha, eu não posso sair do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando eu cheguei lá, eu sou muito grato ao Cruzeiro, fui muito bem tratado, e principalmente na parte financeira, eles fizeram tudo aquilo que eu tinha pensado em fazer. Então, eu acabei juntando todo mundo, falei com o Furlete falou nele, você não pode ficar, você tem que sair. Estou falando como amigo. E chamei o Felício, que era o presidente, falei, ó, presidente, eu vim cá para te falar isso, a situação, estou acontecendo. Ele falou assim, eu não acredito nisso aí não, hein? Você está blefando comigo, brincou comigo. Eu falei, olha, isso é um assunto muito sério para ficar blefando. Ele falou assim, você permite que eu ligue agora para o Nelson Campos? O Nelson era o presidente do Atlético. Eu falei, claro. Você acredita que ele pegou o telefone e ligou para o Nelson? Ô Nelson, eu estou aqui com o doutor Ney Lasmar e ele vem cá falar uma coisa que eu estou abismado com isso. Eu acho que isso é uma conversa fiada dele, assim na minha frente. Aí ele, uai, não, então tá. E tentando ficou, esquivar. desligou o telefone e falou, não, então você não posso fazer nada. Aí ele falou assim, então vamos combinar uma coisa? Eu lembro até hoje, ele falou assim, eu vou deixar você sair, mas você vai ter um compromisso comigo, pessoal, não precisa escrever não. Você vai ficar lá 2 anos, faz um contrato de 2 ou de 3, faz o contrato assim, desse jeito, e depois você volta. Falei, não, presidente, eu não posso fazer isso não. Já queria a cláusula de retorno. Não, aí, pelo amor de Deus, já criei um problema aqui, agora eu vou para lá e crio um problema. Aí eu estou só fazendo mais problema. Não, quero não, tá bom assim. E do Cruzeiro, casos interessantes assim dessas pessoas que você tratou, no momento que a medicina não era tão avançada ainda, quem que te marca desses 8 anos de Cruzeiro antes da gente começar a contar a sua vida de Atlético? Olha, no Cruzeiro eu deixei, assim, amigos muito. Carmen Furlete, foi um grande amigo. Ele, o próprio Felício, mas eu era muito mais chegado ao Furlete. Furlete era o homem do dia a dia do Cruzeiro, né? Sim. O Felício ficava lá na indústria de moagem dele, ia pouco nos treinos, ia de vez em quando, mas o Furlete era o dia a dia. E a gente encontrava todo dia. Nós íamos juntos para a toca, voltava. Então, eu tinha uma grande amizade com ele. Infelizmente, perdemos ele, mas ele era uma pessoa que eu gostava demais. E sua dedicação era integral? Hein? Sua dedicação era integral ao clube ou o consultório também? Não, consultório eu sempre tenho, né? Eu nunca larguei. Até porque eu gosto muito do futebol, por isso que eu acabei sendo um médico de medicina esportiva. E por aí que eu consegui fazer a minha carreira inteira. Mas eu fazia as coisas assim com muita intensidade. Isso é o tipo da minha característica de personalidade. E eu fui muito feliz no Cruzeiro e fui muito feliz, sou muito feliz no Atlético. É até hoje, né? Eu voltei às origens, né? E no Atlético, quando você chega, eu sei, por exemplo, que o senhor tem uma amizade muito bonita com o Reinaldo, né? Foi lá que você se conheceu. Sou o padrinho dele. Já conhecia antes ou você conheceu lá? Não, porque o Atlético me convidou praticamente por causa dele. Ah, é? Ele tinha um problema sério no joelho, não conseguia jogar. Ele jogava o joelho inchava, jogava o joelho inchava, jogava o joelho inchava. E o Atlético... Eu estava recém-formado da minha residência que eu fiz no HC de São Paulo, fiquei lá muito tempo, muitos anos, e quando eu vim para cá, eu tinha um balizamento muito firme. Eu fiz uma residência muito boa, feita no Hospital das Clínicas, e com muita experiência do Hospital das Clínicas, que era o maior hospital da América Latina, né? Lá, se você ficar lá 3 anos, você vê tudo de tudo. Você aprende mais que os 6 anos da faculdade de medicina. Mas muito mais, muito mais. E aí, foi assim que foi acontecendo. O Reinaldo, foi um problema que eu tive. A minha mulher falava o seguinte, ô Nélio, você trata maior e com mais tempo para o Reinaldo que dos seus filhos. O Reinaldo contou aqui um pouco desses casos, dessas lesões dele. Começou muito cedo, com 16 anos, né? 16, 17 anos. Não, até lesão. Acho que a lesão séria, a primeira dele de joelho. Começou com 13 anos, ele fez uma meniscectomia total. Já. 13 anos. Ele jogava, acho, no júnior, no infantil. Ele
Naquela época, a medicina não é o que é hoje. Antigamente era o seguinte, você tinha um problema no joelho, abria e tira os meniscos. E isso foi feito nele. Ele, com 13 anos, ele tirou o menisco todo. E aí começou a desenvolver uma série de coisas. E ele não tinha realmente nenhuma melhora, julgava, o joelho inchava, julgava, o joelho inchava. Eu me lembro, quando eles me contrataram, que era o Valmir Pereira, Nelson Campos e o Cecivaldo Bentes. Um era o presidente, que comandava. Aí eles falaram assim, olha, nós vamos chegar hoje lá, o atleta ia jogar contra o Danúbio do Uruguai. Era por esse campeonato que tem por aí. Aí eu cheguei, ele falou, vamos lá, eu cheguei no vestiário, eu ainda não tinha nem examinado ninguém. Foi no dia que eu fechei a coisa com eles, e eles falaram, você vai conosco lá e tal, você vai pro vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, o Reinaldo estava sentado assim, e o joelho dele, eu olhei por cima, eu falei, não dá para julgar não. Ele falou, mas ele está escalado. Eu falei, não pode não. Isso só no olho, não tinha exame. Eu olhei assim, o joelho desse tamanho aqui. Eu falei, de jeito nenhum. Aí o presidente falou assim, então tira. Foi uma confusão, porque ele já tinha assinado a súmula. Nossa. Ele já tinha assinado aquele papel, e eu falei, ele não pode jogar não, desse jeito não, ué. Ele estava jogando assim. Ou seja, não vai melhorar nunca, né, desse jeito. De jeito nenhum. Aí eu parei, ficou 6 meses, de 3 a 6 meses que nós fizemos um tratamento com ele. Ele foi melhorando, melhorou a musculatura e tal, e melhorou, continuou a carreira dele. E não tinha técnica avançada de cirurgia ainda, que hoje opera talvez o LCA 6, 8 meses, tá voltando, mas não era, devia ser um ano, né? O LCA dele era até bem, sabe? O resto era tudo ruim. Era só o resto que não tinha, né? Que eles tiraram no meio desse tempo, né? Mas no final, nós ficamos muito amigos, eu sou até padrinho dele, sabe, de casamento. E a Lavina falava, você trata muito melhor e mais tempo que você dedica a ele do que o seu filho. Juntou a paixão com a razão, né? Com o trabalho também, não tem jeito, né? Você já estava dedicado àquilo, mesmo seus ídolos no seu time de coração, acaba que a questão ali é completamente diferente, né? E acho que é no Atlético também que você conhece uma pessoa que foi muito importante na sua vida e também deu essa guinada, que é o Telê, né? O Telê foi assim, ele ficou no Atlético mais ou menos uns 6 meses, uns 5 anos dele ser chamado para a seleção brasileira. Ou seja, até... Eu trabalhei com ele 6 meses. E nós temos uma interface assim, muito próxima. Ele é um cara intenso e eu também sou intenso. E nós nos demos muito bem nesses 6 meses. Aí ele saiu, foi embora, foi para o Palmeiras, foi para não sei onde, foi para o Mineiro. 5 anos depois, eu cheguei em casa, estava vendo o Jornal Nacional, falou assim, escolhido o novo técnico da seleção brasileira, Telê Santana. Eu fiquei, poxa, falei com a minha mulher, falei, Lavine, que coisa boa, olha, ele foi escolhido para a seleção brasileira, viu? Isso foi mais ou menos 8 horas da noite, que eu vi essa notícia, e quando foi mais ou menos 10 horas da noite, toca o telefone, era o Telê. Falou assim, escuta, você já viu a notícia aí? Eu falei, eu já, que coisa boa e tal. Falou assim, olha, amanhã eu quero conversar com você cedo. Eu falei, tá bom, pode me ligar. Chegou, ele levanta cedo, eu também. 6 horas da manhã ele ligou. Falou, olha aqui, deixa eu te falar, eu não queria falar ontem, tal, como é que você ia entender? Eu quero te convidar para você ser o médico da seleção brasileira. Eu quase caí para trás, porque eu não pensava nisso não. Para o menino que só queria ser da medicina esportiva, de repente... Mas aquilo, eu falei, uai, Telê, mas... Falou, Nélio, você faz o seguinte, você não comenta isso com ninguém, você pensa e amanhã os jornais todos vão dizer que a comissão técnica está feita, está pronta. Mas eu não vou falar nada enquanto o pessoal da CBF não me chamar, o presidente, esse negócio todo. Dito e feito, saiu nos jornais todos do Brasil, Jornal do Brasil, Globo, aquelas coisas todas. Formada a nova seleção brasileira, comissão, fulano, cicano, Lídio, Toledo, médico. Fiquei quieto. Aí ele telefonou e falou assim, não falei com você que ia fazer? Fica quieto, não comenta. Ele foi, então, ele foi chamado logo no dia seguinte para fazer a primeira convocação, junto com o presidente lá e os diretores. Aí eles falaram assim, ô Telê, você já tem tudo formado, já escolheu quem que você quis? Ele falou, não, falta um. Ele falou, não. Ele falou, falta um. Mas como falta um? Ele falou, falta o médico.
Ele falou, ô Tele, nós não podemos fazer isso não. O médico é o Figueiredo. O médico do Figueiredo. Como é que eu Médico vou só do presidente da República. Da República. Eu falei, pois é. Aí o Tele falou assim, então faz o seguinte, eu não escolho ministro dele e ele também não vai dar opinião na minha equipe, não. E ficou aquela situação difícil. Porque o presidente da CBF, ele é que era o cara que contactava com o presidente da República, né? Eu sei que no início foi meio tumultuado, sabe? Chegou primeiro, logo depois que teve a convocação, tinha um campeonato, não sei se você lembra disso, você é mais novo, chamava Mundialito do Uruguai. Eram os times que tinham sido campeões do mundo. Alemanha... Chegou a Copa das Confederações hoje, alguma coisa mas assim, um torneio intermediário entre a Copa do Mundo. Brasil, Argentina, Alemanha, Uruguai e tinha mais um. E nós fomos disputar aquilo. Foi sua primeira competição oficial como médico da seleção. E aí, lá na concentração, eu senti assim, que a cúpula da CBF ficava assim, me tratando assim, indiferentemente. Eu falei, Tele, deixa eu te falar, não pedi para vir para cá não, viu? Tô seguindo um convite seu, eu vou voltar. Falou, quem vai voltar o quê? Eu falei, eu não quero mais não, ficar aqui, esses caras aí estão querendo botar o antigo, deixa eles aí. Não tem problema não, filho. Não vai mudar. Boicote meio velado ali, né? Eu sei que ele chegou para a cúpula e falou assim, olha aqui, eu não pedi para vir para cá, vocês me chamaram, eu só aceito isso aqui se eu escolher quem trabalha comigo, senão eu não quero mais. Botou o negócio, olha como é que ele era. Ele falou assim, eu não tenho importância, não tem nada escrito, é tudo apalavrado. Então vocês arrumam outro. Não, Tele, que isso, não sei o que, isso aqui. Eu falei, olha, então eu vou ficar não, desse jeito eu não fico não. Aí reuniram lá numa sala a direção da CBF e falaram assim, então, Tele, então chama ele para vir cá conversar com a gente. Vamos tratar ele bem agora. Eu estava numa outra sala lá, ele chegou lá e falou assim, ó, vai lá, mas endurece com eles, não afina não, fica firme. E você acredita que eu cheguei lá e falei assim, olha, então é o seguinte, o senhor vai ser o médico. Eu falei, não quero mais não, viu? Quero não. Não, disse que não, eu não quero mais não, isso aí para mim é irrelevante, deixa eu terminar isso aqui, eu volto. Rapaz, eles ficaram mais uma semana me pedindo para ficar, e o Tele falava, endurece aí. Mas acabou ficando, graças a Deus. Acabou ficando. Devo isso ao Tele, né? E a emoção? Então, o Mundialito, se não me engano, foi 80, né? Foi 80. E aí, a emoção... Nós perdemos a última, perdemos 3-1 para o Uruguai. O Uruguai foi campeão. Na final já. Na final. E foi sua primeira competição internacional e oficial. Foi, 1979. 79 no final para 80. E aí depois, 2 anos depois, vem sua primeira Copa do Mundo, na Espanha. Foi. E sua sensação disso aí para chegar lá? Mas já estava mais credenciado também, né? Foi 82 que nós temos o caso do Careca? 82, 86? Careca 82. 82. Conta para o nosso telespectador esse caso aí. É que em 82... nós tínhamos um time maravilhoso. Eu não sei se você lembra desse time. Eu nasci em 82, mas eu acompanhei muito depois. A derrota para a Itália do Paulo Rossi, né? Eu nunca vi um time jogar igual esse, de 82. Quer ver? Era Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Éder e... você acha que era Paulo Isidoro? Né? Era um timaço. E esse time, ele foi assim, as coisas foram acontecendo. E ele jogava um futebol maravilhoso, esse time. Parecia basquete. Uhum. Você lembra daquele negócio do overlapping do Coutinho? O basquete da NBA. Era isso. Passava um. E esse time fez uma... e perdeu. Não ganhou a Copa. Nós perdemos a Copa. Perdemos para a Itália. Foi, para a Itália? Perdemos para a Itália. E na véspera do jogo da Itália, engraçado como é que a experiência é uma coisa importante. Na nossa, nós estávamos jantando, estava eu, Tele, Zezé Moreira, lembra de Zezé Moreira? Zezé Moreira foi jornalista foi técnico. Não, foi técnico. Mas ele começou como jornalista, não era? Não, ele foi técnico, muito grande. Foi técnico da seleção, né? Sei que foi técnico,
era um senhor nessa época, mas um senhor assim, muito elegante, cara que entendia de futebol, o Zezé Moreira, e tinha mais um dois. Aí todo mundo assim com euforia, que no dia seguinte nós íamos jogar contra a Itália, o Zezé Moreira falava assim, gente, muito cuidado com esse jogo, muito cuidado. Eu vi, e o Zezé Moreira era o observador dos jogos da Itália. Ele acompanhava os jogos que poderiam, quem sair na chave do Brasil. Do Brasil. E aí ele falou assim, muito cuidado, é um time muito perigoso, muito cuidado com esse time, o time marca bem. Mas a gente estava com tanta euforia que não achava muito não. Achava, não, isso aí tá dando conselho, mas nós vamos ganhar. E ganhamos nada, perdemos, né? 3-2. 3-2 acabou. Aquela foi a... 1-0 para ele, nós empatamos. 2-1 para ele, empatamos de novo. 3-2, não deu tempo mais. E a seleção era tão boa, a seleção precisava de empate para passar para frente. Estava empatado o jogo e todo mundo indo para frente, querendo ganhar o jogo. Ganha o jogo. O Tele fala, volta. E os caras não queriam saber, queriam ganhar o jogo. Perdemos o jogo. São coisas do futebol, né? Você sabe disso. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais casos que de 82. Ainda quero falar um pouquinho da preparação de 82, né? Que foi feita aqui em Belo Horizonte também. A gente vai só dar um intervalo, volta já. Você não saia daí, são 2 minutinhos, é muito rápido. A gente já volta com o doutor Neylor Lasmar. Um abraço. Estamos de volta aqui com o nosso Fala Campeão, talk show da Rede 98, hoje falando com o campeão da medicina que virou campeão do futebol, doutor Neylor Lasmar, e só caso, só resenha boa. Antes eu quero fazer uma retificação aqui, doutor Neylor, eu estava tentando lembrar aqui, a gente atualizou, foi o João Saldanha que foi técnico, que foi jornalista, e eu estava confundindo com o Zezé, que foi campeão aqui no Cruzeiro, mas agora eu fiz uma pequena confusão aqui, mas agora tá retificado, daí me parece que inclusive o João Saldanha também foi quem falou sobre essa questão do escalar os ministros também, né? Ele falava as feras do Saldanha. Lembra disso? Não, eu não lembro do detalhe. Ele falava assim, as feras do Saldanha, eram os jogadores. Mas eu tinha te perguntado, eu queria falar 2 coisas da Copa de 82. A primeira, porque eu acabei perguntando, a gente falou e emendou o assunto, como que foi essa repercussão do corte do Careca, né? Que foi uma coisa que eclodiu muito, que o Careca estava no auge aí da sua carreira e acabou que foi o médico que canetou. Ele fez eu vi o lance que ele machucou. Ele entrou na área no treino coletivo. E ele escorregou e abriu demais a perna. Ele caiu com a perna igual se fosse uma bailarina, assim. E gritava de dor. Eu entrei no campo, olhei, não podia nem encostar no músculo adutor dele. Eu falei, não, rompeu. Rompeu e isso aí vai por mais de 2 meses. Aí tirei ele, levei lá para o departamento médico, examinei. Chamei o Tele, falei, Tele, notícia ruim para você. O que foi? O Careca está fora da Copa do Mundo. Ele falou, que isso? Copa do Mundo são 30 dias. Eu falei, é mais de 30 que ele vai ficar com isso. Aí, então, tá bom, isso é um assunto tão importante, porque era o último dia que podia trocar, faltava 1 semana para o primeiro jogo. Aí, ele falou assim, nossa, então isso é uma coisa muito importante. Vou chamar o presidente aqui, que era o Jurídico Coutinho, porque ele tem que tomar providência agora para ver se dá tempo de colocar um. Aí chamaram o presidente era todo, sabe, finadinho, de terno, não sei o que e tal. Ele achava que ele era tudo e sozinho, a última palavra era dele. Falou, pois não. Eu falei, senhor presidente, ele teve uma lesão muito grave, uma lesão muscular. Essa lesão é de 2º para 3º grau e ele não tem condição de jogar a Copa do Mundo. Ele falou assim, mas quanto tempo você acha? Eu falei, é muito difícil falar, mas com menos de 30 dias ele não consegue jogar. Aí ele falou assim, você dá isso por escrito? Eu falei, lógico. O papel é esse. Se você não der isso por escrito, eu não consigo colocar outro. Falei, perfeitamente. Sentei, me dá o papel, atesto que o Antônio, nunca mais esqueci o nome dele, atesto que o atleta Antônio de Oliveira Filho, portador de lesão muscular, do grupo muscular do adutor, está impossibilitado de fazer qualquer exercício durante 30 dias.
Ele pegou, olhou e falou assim, você está correndo um risco na sua profissão aí. Você está falando que ele vai ficar no mínimo 30 dias? Eu falei, para o senhor colocar isso aqui na Copa do Mundo, tem que ser o período da Copa. O período da Copa é 30 dias. Ele falou assim, mas e se ele melhorar com 15 dias? Eu falei, mas não tem jeito não. Ou ele, de uma forma ou de outra. Ele falou, mas isso aí você corre risco. Eu falei, não tem problema, senhor, eu seguro. Aí eu fui pro meu quarto e é que você imagina que eu não dormi. Falei, puxa vida, se eu tiver com um diagnóstico errado aqui... Se a pessoa 2 anos antes sendo contestado por eles, de repente bancando saiu o craque do time, né? Um dos craques. Era um dos craques, era um cara que jogava... O time que jogava todo igual o Careca. Tanto que saiu o Careca, entrou Serginho Chulapa, não tinha nada a ver com o time. Depois entrou Roberto Dinamite também, que não era. Era o Careca o homem. E o Careca, pelo menos, não ficou bravo, não, porque em 86 ele volta, joga. Mas ele chegou para mim e falou assim, doutor, não me corta não, eu nunca tive lesão, eu vou melhorar. Eu falei, Careca, mas eu tenho que dar uma opinião aqui. Hoje é o último dia, ou a gente coloca outro ou vamos perder um. Ou então você é uma aberração da medicina, né? Porque desse jeito você não volta. Mas eu estava muito... E olha que a diferença, eu sempre brinco com o Rodrigo, falo assim, hoje é mole. Você pega a ressonância e faz e sabe até o tamanho do negócio. Antigamente, lesão, né? Era tudo na mão aqui, aperta aqui, vê e tal. Pela sua experiência, eu falei, pô, eu vou ter que segurar, porque eu achava que tinha certeza. Sabe quanto tempo ele ficou fora? 3 meses. Isso. Então, acabou muito mais. Aí, então. No dia seguinte que ele foi dormir, ele levantou, telefonou para mim cedinho. Falou assim, doutor, eu não consegui dormir, tá doendo demais. A minha coxa tá roxa, desde aqui de cima até no joelho. Eu falei, tô indo aí, graças a Deus. Ainda bem que isso aconteceu. Tava tudo, né? Aqui assim, roxo. Jogou 3 meses sem fazer nada. Você tá doido. E em 82 aí, doutor, teve dedo seu na escolha da preparação da seleção ter sido aqui na Toca 1? Deu. Eu fiz isso, conversei com o Tele, falei que o Tele também queria que fosse aqui. Como eu tinha trabalhado muito tempo lá na Toca, eu conhecia, eu que fui um dos arquitetos lá da Toca 1. Eu falei, Tele, não tem lugar nenhum melhor no Brasil. Ele falou, então vai ser lá. Os caras estão falando que ia ser em Petrópolis, não sei o quê, vai ser então na Toca 1. Aliás, não tinha Toca 2, só tinha Toca. Só tinha a Toca 2 já é anos 2000. E foi aquilo uma beleza. Aquilo foi uma divulgação muito grande para a Toca, porque via todos esses jornalistas, todo o Brasil ficaram lá. Eu me lembro tanto, todo dia, domingo, eu vejo aquela... O Faustão era repórter esportivo. E ele fiquei muito amigo dele, vivia me entrevistando, não sei o quê. Não, vem cá. Eu lembro muito dessa figura do Faustão quando eu vejo domingo ele lá. Então, naquela época, a Toca ficou conhecida no mundo. Mas era realmente um espetáculo. Hoje deve estar muito melhor. Mas naquela época não tinha nada no Brasil igual isso, não. Foi bem pioneiro para o momento, né? Foi. E utilizaram mais vezes depois da Copa de 82? A Copa de 86 também. Foi toda feita aqui também? Foi feita uma parte aqui. E naquela época era uma beleza aquilo, sabe? Uma beleza. A Toca não tinha nada igual. Eu acho que até hoje, poucos times têm alguma coisa parecida. Com a antiga, hein? Sim, sim. Você está me falando que hoje está muito melhor do que estava? Está melhor do que era o momento, porque atualizou, mas eu acho que assim, a gente tem algum senso de treinamento e relevância hoje no Brasil também, porque percebeu-se a importância disso, né? O que o senhor falou antes, não se investia em medicina esportiva, em nutrição, em fisiologia, coisas que ajudam muito a medicina hoje, né? Inclusive. Aliás, o senhor me falou uma coisa que me relembra bem, a gente que viveu um pouquinho o futebol, o tanto que é importante você ter um técnico parceiro, como o Tele estava com o senhor e ajudando, porque hoje o que mais tem também é o técnico que fala, médico não escala aqui não, fisiologia, hoje a fisiologia às vezes fala, não, o jogador vai ter problema, não põe para jogar. E a gente conviveu com os técnicos aí que não gostam de ouvir isso não, né? Não, mas você sabe que na minha vida, poucos foram os que, dessa forma, a grande maioria, ela trocava ideia, sabe? E todos aqueles que passaram por mim, ficaram meus amigos, nunca senti assim muita... Assim, o médico, eles sempre respeitavam o departamento. Não, e à medida do momento também que o senhor foi ganhando experiência, né? Virou o nome da medicina esportiva no Brasil, acho que todo mundo também já vai, né? Vamos ouvi-lo melhor, né? Porque
Eu acho que é muito importante a figura do médico nessa parte, né? Principalmente quem tem experiência, porque você tem um jogador que chega lá com uma dor na coxa, você examinando esse jogador, só de examinar você já tem mais ou menos um panorama daquilo. Com uma ressonância, hoje, por exemplo, é muito fácil. Eu sempre brinco com o Rodrigo, porque o Rodrigo é muito mais fácil você do que eu. O cara chega com a dor aqui, ressonância, tá bom, vai lá, 4 centímetros, 3 centímetros, edema. Na minha época tinha isso, não, era só na mão. Mas ele aprendeu direitinho, pelo menos, né? Tá muito, aí fazendo... muito melhor. Tá aí fazendo um trabalho de excelência pro Brasil também. A geração veio melhor, viu? Não, mas nós vamos falar um pouquinho dele. Eu ainda quero ouvir caso agora da sua segunda Copa, que foi 86, que também o Brasil tinha um timaço. Menos badalado para o momento um pouco, eu acho que de 82, mas também um timaço. Vocês chegam no México com uma grande expectativa? Foi muito diferente. 4 anos para um jogador pesa. Falcão, por exemplo, em 82, era um baita de um jogador. Baita jogador. Em 86, ele já ficou na reserva do Elzo. Bom, isso aí era uma coisa do Tele. Eu também achava que tem que jogar era ele. Mas você imagina, Elzo disputar a posição com Falcão. Paulo Alberto Falcão. Falcão era um jogador excepcional, né? Rei de E Roma. como é que ele jogava bonito, em pé, aquela coisa, né? Mas, então, com o tempo, a gente vai entendendo isso daí. Isso só te dá também essa experiência com o tempo, né? Claro, para tudo na vida, né? Mas a decepção foi, entre aspas, menor não ter ganhado 86? 82 foi mais duro. E tinha mais expectativa, né? O time era melhor, né? O time era 4 anos mais novo. O time era o time brilhante. era bem parecido, né? O time era brilhante, né? O time de 82. Aquele ali, para a seleção de futebol, até que ganhou o campeonato em 94, não jogava bonito igual de 82. 82 era um timaço. Era diferente. Não era timaço, pô. Um meio de campo que jogava de Cerezo, Zico e Sócrates. Só tinha jogador bom. Lateral era, de um lado, o Leandro, que jogava demais, do outro lado era o Júnior. O time era um espetáculo. E o senhor participou daquela confusão do Leandro pulando da concentração? Participei e dei conselho pro Tele. Falou, tem que botar moral no negócio. Não, é porque o Tele falou assim, ó, esses 2 caras pularam o muro, saíram aqui de manhã. Era o Leandro e o Renato Gaúcho, não era? Ele falou assim, eu vou dispensar os 2. Falei, Tele, pensa bem, Tele. Pensa. Não aceito isso. E ele não aceita mesmo. Ele sempre foi disciplinado. Ele não aceita. Aí eu falei, Tele, pensa, dorme de hoje para amanhã, pensa bem. São 2 ótimos jogadores, pode fazer falta. Ele falou, não, eu não vou deixar isso não. Isso não vai ficar assim, os 2 vão embora. Aí eu acho que ele pensou um pouco de manhã cedo e falou, Neilo, eu vou seguir seu conselho. Eu vou mandar embora um só, porque o outro foi levado. Eu falei, quem é? Vou mandar embora Renato Gaúcho. O Leandro fica. Pô, Leandro, né? Vamos escolher um pra Cristo aqui, né? Ele acha que um puxou o outro. E que jogava muita bola também. O Renato foi sempre fenomenal, né? Jogava muito. Jogava muito. E hoje tá aí, de técnico, bom técnico. Mas se o Tele não tomasse essa, ele ia perder muito o comando. Tinha que dar o exemplo, né? O cara tem que sair de madrugada e volta às 4 horas da manhã. E isso era uma coisa importante, né? A gente teve aqui com o Renê, filho dele, né? E contando alguns casos legais do Tele, mas falava sempre isso, quanto que ele prezava pelas pessoas em estar com elas, mas também de manter um respeito muito grande pelo que ele colocava, né? Eu acho que isso aí foi fundamental para chegar onde ele chegou. Ele era assim, eu não conheci ninguém com a personalidade dele. E agora uma curiosidade, quando ele sai do Brasil, ele vai, por exemplo, para o São Paulo campeão, os outros times que ele treinou, tentou te levar? Não, porque ele sabia que eu não ia. Eu tenho um consultório grande, tenho a clínica, eu não ia fazer isso, né? Mas o nosso relacionamento continuou a vida inteira. Continuou muito tempo depois? Continuei muito amigo dele, muito. E aí você volta também, depois não tem mais seleção, dedicação integral aqui no Atlético. Desses seus momentos no Atlético, conta pra gente alguns casos igual esses aí que você tá contando do Careca, do Leandro e do Renato Gaúcho. O que você passou de mais repercussão aqui esse tempo todo no seu time de coração? O time do meu coração, o grande problema que eu tive a vida inteira foi o porquê
o Atlético me contratou, foi o Reinaldo. Mas eu dediquei demais ao Reinaldo. É isso que eu te falei, que a minha mulher falava, você cuida muito mais do Reinaldo que dos seus filhos. Mas ele precisava mais, né? Ele... Mas depois você tem um grande tempo aqui ainda, mesmo sem ele. Você ficou em campo até 2000 e... Até... É o quê? Você sabe que eu não lembro certinho, em 2003. Talvez por aí. É. Eu ia nos jogos, mas eu já não estava querendo mais entrar em campo. Eu já tinha preguiça de enfrentar trânsito. Aí eu comecei a gostar muito de assistir pela televisão. Então eu comecei... Aí você foi e falou, vou treinar meu filho para subir meu lugar agora. Mas ele pequeno, ele ia comigo. Ele começou a gostar, porque quando ele tinha 10 ou 12 anos, eu estava no Atlético. Chegava no fim de semana, de sábado, ele ia comigo. E ele ficava lá com os jogadores e tal, e ele foi gostando. Então ele já faz a faculdade de medicina focado nisso, né? Ele já faz com esse objetivo, né? Ele falou, pai, eu gosto muito de medicina esportiva e tal. Eu falei, não, pensa que você quer, ué. Que seja melhor para você. E ele acabou que fez medicina esportiva muito melhor do que eu. Muito mais bem formado. E mas outros tempos também, né? O que o senhor falou agora. Né? O senhor foi numa época que você tinha que dar o diagnóstico com a mão. E ele já estudou em outros aparelhos. Eu brinco com ele, isso é mole. Antigamente era só aqui. Agora... Você faz uma ressonância, pronto. E a ressonância hoje, você liga o aparelhinho no iPad, sai tudo na hora, né? Você exatamente. Não tem que passar muita coisa assim, diferente. Mas né? A medicina evoluiu, né? Evoluiu muito. E aí, mas você passa o bastão para ele no Atlético primeiro, e depois ele vai para a seleção, né? Foi. Eu fui diretor do departamento médico até mais ou menos o ano de 2000. Uhum. Aí eu falei, eu não quero mais. Eu vou só... Passei para ele, que ele já estava muito mais, assim, experimentado e ficou fora, foi para os Estados Unidos, ficou lá um ano mexendo só com medicina esportiva. Então, ele estava muito bem preparado. Uhum. Aliás, ele falou comigo uma coisa, falou, pai, olha, quando eu formar, eu não vou fazer residência com você, não. Eu falei, também acho que você não deve, não. já está aprendendo o dia inteiro, né? Eu também acho que você não deve ir. Ele falou assim, eu vou fazer medicina, eu vou fazer minha residência no melhor hospital do Brasil, do país, que era o HC de São Paulo. Uhum. Fez o concurso, passou, lá eram 20 vagas, tinha mais ou menos 80 vagas para residência. 19 da USP e ele, que passou. E ele ficou lá em São Paulo 3, 4 anos, terminou. Aí depois é que ele veio para cá. Aí pegou o Atlético e depois Seleção Brasileira. Foi. E aí Seleção Brasileira até hoje aí, né? Já tem o quê? 20 anos, mais de 20. Passei em 2000. É a conta que a gente estava fazendo aqui, né? Já foi campeão do mundo, já trouxe o Neymar 2 vezes em BH para operar ele. Foi. Ele foi de 2000 para cá, são 24 anos. Muita coisa. Muito, né? O tempo passa depressa, quando a gente assusta, né? E o senhor torcedor desse jeito, quando resolve sair do campo, que eu sei que é muito desgastante, parou também de ir ao estádio, tudo? Não voltou mais? Não, Conhece? Eu tenho preguiça de trânsito. Primeira coisa é trânsito, de sair. Agora até que melhorou, hein? E tem os estádios hoje estão novos, camarote, hoje tem muito mais conforto. Mais receptiva. Mas, assim, eu imaginava, porque antigamente você só tinha Antônio Carlos, né? Aquilo ali dava uma garra. Você já deve ter pego essa parte, Já peguei, catalão, tudo. E ficar um tempão, aquele negócio que não anda, né? Você tenta virar pra cá, tá com problema ali, volta pra cá, mesma coisa, né? Não tem jeito, né? Aí eu falei, não, na televisão é mais fácil. Hoje é só em casa? Só em casa. Mas não voltou mais no estádio mesmo? Não. Eu fui uma vez, porque o Rodrigo começou, eu estava almoçando lá em casa, ele falou, hoje você vai no jogo. Eu falei, não vou não. Vai sim, hoje. Não vou não. Ô pai, você vai hoje comigo. Aí já não é pedido, é intimação. Ele mandou. A gente vai ficando mais velho, que os meninos mandam na gente. Tá certo. Mas tem que ser, não precisa ficar mais velho, não. Eu tenho minha menina de 1 ano que manda em mim também. Isso aí faz parte. Mas aí ele falou assim, eu já reservei para você no camarote do Galo. Você vai ficar lá era o Ricardo Guimarães, o Calil, mais uns 2, e era um camarote, aqueles camarotes antigos, não sei se você conheceu. Antes da reforma do Mineirão. Antes da reforma. Que tinha, do meio era da Dengue, não depois... Era a tribuna da imprensa ali, né? Ali mesmo. O caixote vermelho lá. Aí teve até um episódio que estava jogando Atlético e Cruzeiro, e eu no camarote. Aí teve, aos 15, mais ou menos 15, 16, teve um pênalti lá, a favor do Atlético. Vai bater o Fábio
Fábio Júnior. Fábio Júnior. Jogou no Cruzeiro também? Jogou no Cruzeiro. A gente não sabe qual é a bandeira dele. Jogou no América, né? Jogou na América. Hoje é comentarista esportivo da Globo. Aí ele foi bater. Aí ele tomou distância, correu, chutou para fora. Eu falei... Dei um murro assim na divisória, pensando que era plástico. Era vidro. Quebrou os vidros todos, cortou minha mão. Aí os caras da televisão falaram assim, doutor Ney, ele tá com a mão ensanguentada aqui. Só faltava falar que era briga, né? Brigou no estádio. Aí o presidente do Cruzeiro, quem era mesmo, gente? Deve ser essa época, 2010. Zezé. Chegou e falou assim, doutor, quando você estava com a gente, você fazia isso também? Falei, fazia. Mas aí você teve que descer pro seu filho te dar ponta ou conseguiu? Não, cortou pouca coisa, tá? Enfaixou minha mão e continuou assim. e do futebol, além do Tele, quem foram os grandes amigos assim que você mantém, que até hoje você conversa? Porque resenhar, o senhor gosta de assistir, você tem preguiça de ir. Mas da resenha, de assistir, o futebol não saiu do senhor, né? Eu fiz grandes amizades, sabe? Por exemplo, o Piazza, eu sou padrinho de casamento dele. O Palinha, aquele que faleceu, eu fui padrinho de casamento dele. E fiz muita amizade com os jogadores, com diretores. Eu fui muito amigo, mas muito mesmo, do Carme Furlete. Do Cruzeiro. Era do Cruzeiro. Então, e no Atlético também você passou por diversas diretorias? Passei, muita gente. Valmir Pereira, Nelson Campos, Cecivaldo Bento, essa turma toda, tudo amigo meu hoje. Hoje você só fica... E hoje, depois disso tudo, numa reunião do Conselho Deliberativo do Atlético, eles me convidaram para assistir, eu não era nada. Aí levantou o Roberto Drummond, você lembra dele? Jornalista. O Roberto, ele tinha uma coluna no Estado de Minas, lembra disso? Atleticano Roxo. Sim. Ele subiu lá no púlpito lá em cima, cheio de gente. Ele falava assim, olha, eu queria fazer um pedido aí ao Conselho, que levantasse, se vocês entenderem que é possível. Pertinente. Eu gostaria de propor o nome do Dr. Ney Lasmar para grande benemérito. Para dar o cargo que só presidente poderia, né? Era só os ex-presidentes. E foi o Roberto Drummond que propôs? Ele que levantou, foi lá e falou. Aí o senhor foi lá e abriu Todo mundo levantou, bateu a palma e eu fui assim, não houve votação. O senhor abriu a porteira. Aí fiquei junto com ex-presidentes. Agora eles já abriram um pouco a porteira. E o senhor tem uma vida também dedicada à parte educacional da medicina, né? O senhor tem uma vinculação com a faculdade. Faculdade de Ciências Médicas. Machado, que é Ciências Médicas. Como é que o senhor vê hoje, quando o senhor vai analisando, gente, olha o que eu passei, como é que essa turma está vendo hoje, como é que você vê hoje isso aí? Você vê a medicina esportiva sendo mais ensinada, mais praticada, mais fomentada, mais desejo dos jovens vendo isso crescer lá? Tem muito mais hoje do que... Cresceu muito. Na minha época eram poucos os que faziam medicina esportiva. Aqui em Belo Horizonte era eu, depois mais tarde o Ronaldo também apareceu. Ronaldo Nazaré. Aí fui amigo do Lídio Toledo, que era da seleção brasileira. Vocês se alternaram ali na seleção, né? Ficou muito tempo, né? Nós ficamos muito tempo e cresceu muito. Hoje a medicina esportiva é uma especialidade da ortopedia, né? Uma realidade. Porque eu falo assim, eu faço um paralelo ao direito, que é a minha área. O direito desportivo é uma coisa que há 10, 15 anos atrás pouca gente falava, quando até eu cheguei a militar nisso. Hoje você já vê esse desejo muito mais nos jovens, mais cursos disponíveis, mais recursos, né? Acho que a própria medicina desportiva, você vai pensar um departamento de saúde de um clube, quando o senhor era o diretor médico, devia ter mais 1, 2 com o senhor e um massagista. Era mais um Hoje ou você tem dois. Fisiologista, nutricionista, psicólogo, é outra estrutura, né? É muito diferente. É outra estrutura. É completamente diferente. Muito melhor, muito mais bem estruturada. Até porque eu acho que uma coisa que a gente comenta muito aqui na alta performance, que a gente fala, que esse futebol profissional, por exemplo, coisas de saúde mental, pouca gente falava disso há 20 anos atrás. Né? Não falava. E hoje a gente já tem os psicólogos, os coaches acompanhando, né? Tanto que tem técnico que já chega com a equipe toda, né? Já leva 5, 6 com ele. Mas isso é impressionante, né? Você não contrata só o técnico, você leva uma equipe. Tem que estar todo mundo a confiança, junto como é que chama? O scout, o analista técnico de confiança, já chegam 5, 6. Isso aí também, às vezes, foi te desmotivando. Você olhava aquilo e falava, gente, esse negócio mudou demais, cansei. E você imagina, hoje,
esse scout todo mundo tem, ué. Todo mundo acompanha. Não é? Todo mundo leva. Isso virou uma profissão. É O que verdade. você trabalha? Eu sou scout. Tem um departamento todo informado disso. Mas isso tudo é em razão da evolução das coisas, né? Claro, e são boas. Mas o que eu fico perguntando é aquele sentimento de quando você entra e vê um departamento de saúde com todos esses equipamentos, você fala, se tivesse isso na minha época. fica pensando nisso muito. Olha, mas hoje a medicina esportiva é muito mais profunda, muito mais delicada do que antes. Aí a gente fazia aquilo meio na marra, sabe? Hoje não. Hoje a gente tem residência de medicina esportiva. Tem gente que quer formar. Aqui em Belo Horizonte ainda não tem, não. Em São Paulo tem. Aqui não tem ainda. Aqui ainda não. Eu nunca vi nenhum. Residência de 3 anos da medicina do esporte. O HC de São Paulo, onde eu fiz a minha, hoje tem. Só dessa área. E deve Só ficar dessa área. abarrotado. Ah, mas tem muito candidato para pouca vaga. Mas vai crescer cada vez mais. Vai. Tudo que é bom fica. Não é? Doutor, só tenho que te agradecer aí de ter compartilhado com a gente toda essa sua experiência, a sua história aí, que eu não tenho dúvida nenhuma que é maravilhosa, e por isso que eu acho legal da gente poder contar, né? O programa aqui, a gente gosta que as pessoas, através das suas experiências pessoais, elas inspirem, né? Como o senhor tem feito aqui agora, e até incentivar aqueles, né? Porque o que eu acho mais legal dessa história foi isso que a gente falou. Primeiro, é essa questão de muita gente não saber dessa sua passagem pelo Cruzeiro. Então, da coragem de ter sido profissional no momento, aceitado e estar no time que era do seu coração e crescido a partir dali. E o segundo é ter realmente desbravado uma área que poucos foram. Imagino que naquele momento seus colegas deviam olhar para o senhor e falar, o Neilo tá doido, né? Em vez dele fazer cardiologia, cirurgião, ele vai mexer com medicina esportiva. Então, é uma história muito inspiradora, sem dúvida nenhuma. Obrigado por ter aceitado aí bater esse papo com a gente. Foi um grande prazer. Inclusive, outro dia eu estava percebendo aqui, lá no Cruzeiro agora, um dos meus assistentes, que foi meu residente, colega de turma do meu filho, do Rodrigo, que é o Sérgio Campolino. O Sérgio Campolino. É um cara Gosto fantástico. muito dele. E ele foi um grande residente meu, muito bom residente, muito bem formado. Eu fiquei feliz de vê-lo lá no Cruzeiro. Tá, operou minha esposa outro dia, inclusive. Que bom, tá em ótimas mãos. E correu tudo bem. Nós vamos fazer uma brincadeira. Hoje foi o doutor Neilo, depois nós vamos trazer o Ronaldo Nazaré, depois nós vamos trazer o Rodrigo, depois nós vamos trazer o Sérgio Campolino. Aí nós vamos fazer um encontro de gerações e de histórias aqui no nosso Fala Campeão. Essa geração é muito mais evoluída. Obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço muito. Tá, muito obrigado a todos. E a vocês fica o nosso abraço aí. Muito obrigado por mais uma noite estar acompanhando aqui o nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abraço.